Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do 7º ano do Ensino Fundamental. PET 3, nós vamos fazer a atividade da semana 2, beleza? Vamos às nossas atividades de hoje, vem comigo. Atividade número 1, acompanha comigo na leitura, eu vou colocar aqui do lado, olha. Na verdade, ela explica o que é um fluxograma. E ele fala assim, ó, fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou um algoritmo. A ilustração traz, de forma descomplicada e fácil, a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita com figuras geométricas e setas unindo essas figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que apresentam a mesma estrutura. Então, pessoal, nesse momento, ele está falando sobre fluxograma, né, que é um algoritmo utilizado para resolver problemas. E na atividade de número 2, ele apresenta um fluxograma. Dá uma olhadinha aqui no fluxograma da atividade número 2. Observa que nesse desenho nós temos aí várias figuras geométricas, né? E dentro dessas figuras geométricas nós temos algumas coisas escritas. E entre uma figura e outra tem uma setinha. Essa setinha indica o processo, né? Tem lá em cima início. Dentro do primeiro quadrinho está falando assim, ó, identificar a fração A sobre B e a quantidade X em relação a qual se pretende determinar. Depois a setinha indica o próximo passo, que é o segundo retângulo aí, ó. Dividir a quantidade pelo denominador da fração, x dividido por b, que é igual a um quociente q. E ele diz no próximo quadrinho, multiplicar o quociente obtido pelo numerador da fração. Então o quociente dessa divisão multiplica por a. No próximo quadrinho, registrar o resultado da fração da quantidade. Enfim, observa que é um processo, né? Ele está indicando etapas. Isso é um fluxograma, é um processo que indica etapas. Tem o começo e tem lá o fim. Começo, meio e fim. Tranquilo? E usando esse fluxograma, nós iremos agora sim fazer as atividades 3 e 4 de hoje, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer então a atividade número 3, seguindo essa estrutura do fluxograma. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, acompanha comigo na leitura, olha. Alice doou 3/5 de R$200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou para essa família. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar, na letra A, qual a quantia Alice doou para a família carente? E na letra B, quanto Alice recebeu de presente da sua tia? Pessoal, ele pediu para utilizar o fluxograma, né? Nós vamos seguir aquela estrutura, nós vamos identificar aqui as frações para poder então descobrir os cálculos aqui e o resultado final. Ok? Então, olha, eu já tenho aqui a fração, ó. Estou identificando a fração, é 3/5. E eu já identifiquei aqui, olha, os R$200, ou seja, aquela fração inicial que tem no fluxograma é 3/5 e o valor que eu vou calcular a fração é o 200. Agora nós vamos fazer esses cálculos. Qual que é a primeira coisa que foi feita? Pega o valor e divide pelo denominador, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, 200, eu vou dividir pelo denominador, que é 5. Quanto que é 200 dividido por 5? 200 dividido por 5 dá 40. Para fazer essa conta, basta fazer aqui, ó. 20 dividido por 5 é 4. Pega esse zero e coloca aqui no resultado. Pronto. Então já fizemos. Achamos o quociente Q. Lembra? Não lembra não? Vou colocar aqui o diagrama, olha. Qual processo nós estamos aqui? Olha o diagrama. O início está aqui. 3/5 e o 200. Identificar a fração, que é o 3/5 e 200. Olha o segundo retângulo. Divida a quantidade pelo denominador. Acabamos de dividir, ó. 200 dividido por 5, 40. Agora está falando o seguinte, ó. O terceiro aí, que é o verdinho.
multiplicar o quociente obtido pelo numerador. Então eu vou pegar o quociente 40 e vou multiplicar pelo numerador, que é 3. Então 40 vezes 3 vai dar 120. O próximo quadrinho, registrar o resultado da fração da quantidade. Pronto, esse é o fim. Ou seja, na letra A, qual a quantia Alice doou para a família carente? Resposta, ela doou, ok? Ela doou R$120. Observa que esse diagrama, né, esse fluxograma que é um diagrama, ele nos mostra uma estrutura, né? O que ele está nos mostrando? Que quando eu vou fazer cálculo com fração, igual nós fizemos ali, olha, 3/5 de R$200, ó, 3/5 de R$200. O que ele está nos mostrando? Que basta pegar, dividir pelo de baixo, ó, e o resultado multiplicar pelo de cima. É isso que nós fizemos, ó, dividimos pelo denominador e o resultado multiplicamos pelo numerador, que é um processo que nós fazemos para fazer a operação de fração com números inteiros, uma multiplicação, é claro, tá bom? Então, nós fizemos isso, ó, 200 dividido por 5 e o resultado multiplicamos por 3, que aí já monta a conta direto, tá bom? Vamos fazer então aqui, ó, a letra B. Quanto a Alice recebeu de presente de sua tia? O texto falou que ela recebeu o quê? Ó, a tia deu 3/4 da quantia doada. 3/4 de quanto? Quanto que ela doou? Ela doou 120. Então, para fazer aqui a letra B, ó, é 3/4 de 120. Nós podemos seguir essa estrutura aqui, ó, que é a mesma dessa, pessoal. Aquele fluxograma só nos mostrou como é que a gente faz esse tipo de operação. Então eu já vou fazer ele direto. Qual que é a ideia aqui? Divide pelo de baixo, ó, e o resultado multiplica pelo de cima. Então vai ficar 120 dividido por 4 vezes 3. 120 dividido por 4. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Faz primeiro a divisão, né? Igual nós fizemos ali. 120 dividido por 4 vai dar 30. É só você fazer, ó. 12 dividido por 4 é 3. Pega o zero e coloca aqui. E o resultado multiplica por 3. 30 vezes 3, 3 vezes 3 é 9 e o resultado coloca aqui. Então, esse 90 aqui é a resposta. Quanto a Alice recebeu de presente de sua tia? Resposta, ela recebeu R$90. Tá bom? Aí você fala assim, professor, e se eu não quiser dividir pelo de baixo, tem jeito de fazer? Tem. Aí você faz o processo contrário. Multiplica com o de cima primeiro e depois o resultado divide com o de baixo. No final, a estrutura é a mesma, tá bom? Você só inverteria a ordem ali das coisas. Mas é muito comum a gente fazer dessa forma. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou multiplica primeiro pelo de cima e depois divide pelo de baixo. Dá tudo para fazer e chegar no mesmo resultado, tá bom? Vamos fazer então a questão de número 4. Vamos lá. Questão de número 4, pessoal, acompanha comigo na leitura. Olha, o pai de Pedro possui R$600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantia para pagar compras no supermercado. Letra A. A quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado, quanto que foi? Então, olha, ele gastou, qual que é a fração? Ele gastou 3/5 para pagar a compra no supermercado. Na letra A, qual a quantia paga pelo pai de Pedro nesse supermercado? Nós vamos seguir aquela mesma estrutura do fluxograma. Porém, nós vamos fazer um pouquinho mais direto, igual nós fizemos a letra B da questão de número 3, tá bom? Então, ó, para responder a letra A, ele gastou 3/5, então é 3/5 de R$600. Aí qual que é a ideia? Divide pelo de baixo e o resultado
multiplica pelo de cima. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 600 eu vou dividir por 5 e o resultado eu vou multiplicar por 3. Tá bom? Então vamos fazer a primeira divisão, ó. Quanto que é 600 dividido por 5? Na dúvida, monta a continha, ó. 600 eu vou dividir por 5. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Sobra 1. Desce o 0. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10. Sobra 0. O que eu faço com esse 0 que está sobrando? Coloco ele aqui. Então, 600 dividido por 5 é 120. E vou multiplicar por 3. 120 vezes 3 dá 360. Então, resposta da letra A. Quanto que ele gastou para pagar lá no supermercado? Então, a resposta é, ele pagou 360 reais. Na letra B, a quantia que sobrou na carteira do pai do Pedro após o gasto nesse supermercado. Bom, se ele gastou 360, pessoal, a letra B, quanto que sobrou na carteira? Basta pegar os 600 reais, né, menos o 360 reais. Subtraindo aqui, ó, 0, 0, 0, 10. Para tirar 6, ó, vou pegar emprestado aqui, fica 5. E aqui fica 10. 10 menos 6, 4. 5 menos 3, 2. Então, resposta, sobrou na carteira 240 reais. Tranquilo aí? Vamos então para a questão de número 5 e última de hoje. Vem comigo. Atividade número 5 falou o seguinte, olha, elabore um problema que dá para ser resolvido usando aquele fluxograma. Ou seja, um probleminha igual o problema número 4, o problema número 3 que nós utilizamos o fluxograma. Beleza? E eu fiz aqui um probleminha, olha. Caio tem 56 anos. Seu filho, Paulo, tem 2/7 de sua idade. Qual a idade de Paulo? Bom, o problema está aí, não pediu para resolver, né? Mas eu vou resolver ele. Vamos lá. Eu sei que o Paulo, olha, tem 2/7 da idade do Caio. Então, na hora de fazer, se for usar aquele fluxograma, qual que é a ideia? Identificar a fração, é 2/7. Identificar o valor pelo qual eu quero calcular. Então, é 2/7 de 56. Qual que é a ideia aqui? Divide pelo de baixo, ó. E o resultado multiplica pelo de cima. 56 dividido por 7, ó, vou escrever aqui, ó, 56 dividido por 7 e o resultado vezes 2. 56 dividido por 7 é 8, vezes 2 vai dar 16. Então, a resposta do nosso problema, Paulo tem 16 anos. Tranquilos? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando aí. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.